Vamos com o nosso timaço de analistas, Gustavo Uribe e Basília Rodrigues, para a gente tratar um pouquinho dessa eleição lá em Minas Gerais, segundo o maior colégio eleitoral do país. Tem aquela máxima, né, que vocês conhecem melhor do que eu: quem ganha em Minas Gerais para a eleição nacional ganha a presidência da República. E ali a gente tem uma disputa que hoje seria definida em primeiro turno, né? Em favor do atual governador Romeu Zema, mas tem muita coisa para acontecer. Minas ainda é um enigma, né? Porque você tem a tentativa de aproximação do ex-presidente Lula com Alexandre Calil, o que poderia vitaminar a campanha de Calil. Há uma tentativa do Calil de associar Romeu Zema ao bolsonarismo, né? Isso pode ser ruim ou não, né? Afinal de contas, especialmente no centro-sul de Minas Gerais, Bolsonaro é muito bem votado, né? Com exceção do Vale do Jequitinhonha, no centro-sul do país ele é muito bem votado. Então, em Minas Gerais, assim como em outros estados, mas acho que mais do que em São Paulo até, Minas passa pela eleição nacional, né? Por onde vão estar Bolsonaro e Lula. Não sei se vocês têm essa mesma avaliação, Basília. Sim, olha, Colombo, observando aqui a pesquisa, a gente vê que o eleitor mineiro ainda está muito indeciso. Quando essa pesquisa é apresentada ao eleitorado, né, aos pesquisados, sem apontar um nome pré-estabelecido de candidato, quando a pergunta é em quem você vai votar, 82% responderam que ainda não escolheram. Isso é muito e dá espaço para quem está abaixo aí nas pesquisas correr e ganhar vantagem para poder vencer em outubro agora. Depois de 82% dizendo que ainda não decidiram, apenas 10% respondem assim de cara, queima-roupa, que votariam no atual governador Zema e 5% em Alexandre Calil. Ali a disputa em Minas passa fortemente pelo palanque nacional, porque candidatos como Calil é identificado pela candidatura do ex-presidente Lula e, de acordo com a pesquisa, ele ganha ao ter Lula em seu palanque, assim como Lula também ganharia mais votos em Minas Gerais, tendo Alexandre Calil lado a lado. A formalização desta aliança ainda não aconteceu. A gente vê uma tentativa de casamento, então, ali em Minas Gerais, entre PT e PSD, entre os motivos, porque ambas legendas aí disputam espaço na candidatura ao Senado Federal. O PT quer lançar o deputado federal Rogério Lopes, enquanto Calil, junto ao PSD, querem lançar Alexandre Silveira, aquele quase, quem sabe, líder do governo que pulou fora da indicação no momento ali, no amém, amém, e se coloca mesmo como um parlamentar, às vezes governista, às vezes independente aqui no Congresso Nacional, porque vislumbra ser candidato ao Senado Federal, né? Ele assumiu na condição de senador um tipo de tampão para terminar o mandato de Anastasia. Agora Alexandre Silveira tem a oportunidade de se candidatar nestas eleições ao Senado Federal. E isso é motivo de impasse entre estas duas forças, PT e PSD, porque o PT não quer Alexandre Silveira, o PSD quer Rogério Lopes, que é um outro nome petista a propósito para arrumar nestas eleições, enquanto o PSD quer uma chapa puro sangue para todas as colocações, tanto governador quanto para o Senado Federal. Para mim, o que chamou mais atenção é esse nível de indecisão, né, do eleitorado mineiro. Muitas pessoas, quando questionadas, dizem que ainda não tem candidato, mas quando os nomes são pré-colocados, o favorito ainda é o governador mineiro Romeu Zema. E aí, Uribe, como é que a eleição nacional pode alterar esse quadro lá em Minas Gerais, com posições sendo tomadas ali pelo ex-presidente Lula, pelo presidente Jair Bolsonaro? Pode alterar muito, inclusive, com a possibilidade de não acabar, que a fatura não seja paga no primeiro turno. Se a gente observar o quadro atual, em relação à última pesquisa, você teve um crescimento de Carlos Viana do PL e de Alexandre Calil do PSD. Romeu Zema se manteve intacto, com o mesmo percentual. Então há uma perspectiva de crescimento. A Basília Rodrigues bem ressaltou esse percentual alto de indecisos. E aqueles que decidiram, 58% dizem que ainda podem mudar de voto. Há uma percepção também que a pesquisa mostra pela primeira vez em relação à outra, que antes a associação com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva era mais profícua, fazia com que o candidato se desse melhor. Agora, 40% dos eleitores de Minas Gerais preferem um nome que não seja nem associado a Lula
e nem seja associado a Bolsonaro. Isso ajuda a explicar um pouco o comportamento de Alexandre Calil e de Romeu Zema nas últimas semanas. Romeu Zema tem tentado se colocar como uma espécie de terceira via, não se associando diretamente ao presidente Jair Bolsonaro, porque as pesquisas mostram uma rejeição alta a Jair Bolsonaro em Minas Gerais. Alexandre Calil fugiu do palanque de Luiz Inácio Lula da Silva agora nessa semana. Lula esteve em Minas Gerais e Alexandre Calil não deu as caras. É também uma tentativa de Alexandre Calil de se desvincular no sentido desse nem-nem. Mas a pesquisa mostra que Lula tem crescido também por lá e a rejeição de Lula tem baixado, assim como a recuperação de Jair Bolsonaro. A rejeição também caiu e a expectativa de voto cresceu. Há uma percepção dentro do PL de que talvez Romeu Zema seja prejudicado com essa candidatura de Carlos Viana. Carlos Viana foi indicado posteriormente como líder do governo, foi outro que desistiu, não quis ser líder do governo no Senado Federal. E ele tem aparecido com um crescimento bastante expressivo. Ele passou de 6%, quando a primeira vez que foi citado, para 9%. E há uma expectativa de crescimento porque deve ser o candidato do presidente Jair Bolsonaro, porque é afiliado ao partido do presidente, o PL. Isso pode fazer com que votos que hoje estejam com Zema, identificados com Bolsonaro, rumem a partir de agora para Carlos Viana. Então vai ser um desafio para Romeu Zema, saber se para ele é melhor se associar ao presidente Jair Bolsonaro, que tem se recuperado em Minas Gerais, ou se manter como um candidato de terceira via. Se ele se mantiver como candidato de terceira via, Carlos Viana pode crescer nas pesquisas e até levar a disputa para o segundo turno, porque ele teria o aval do presidente Jair Bolsonaro. Muito bem, Gustavo Uribe e Basília Rodrigues nos ajudando a entender um pouco mais os resultados da pesquisa Quest Genial que nós divulgamos hoje às 7 horas da manhã, com a projeção para a disputa lá em Minas Gerais.